preciso ser sincero contigo. Nunca fui uma pessoa tímida. Então, a timidez foi um assunto que eu nunca dei muita bola. Mas ao longo dos anos, fui me tornando coach e trabalho com pessoas muito tímidas. E eu tive que, de alguma forma, fazer elas perderem a timidez. Eu posso te dizer que cada pessoa tem uma forma diferente de perder a timidez. Fazendo treinamentos práticos de abordagens, por exemplo, no início do dia tínhamos uma pessoa tímida e no final, depois de uma série de abordagens, tínhamos uma pessoa desinibida e falante. Eu poderia simplesmente te falar assim: saia de casa e vai falar com pessoas estranhas. Aos poucos tu vai perdendo a timidez. Mas não. Eu sei que isso às vezes só funciona de modo raso e não acontece uma mudança interna. Eu tive que ir além dessas práticas e fazer um estudo amplo de psicologia para entender de onde vem a timidez e aprender como ela funciona, para a partir disso aprender uma forma de acabar com isso. Então, mais uma vez, vamos explicar um mecanismo desse fenômeno psicológico chamado timidez. Posso te dizer que a timidez não é uma doença, e sim um mecanismo de defesa do nosso cérebro que serve para que a gente não se exponha ao ridículo, que não sinta vergonha. E a vergonha, por sua vez, é uma sensação ruim. O constrangimento é uma sensação ruim. E vergonha e constrangimento estão associados àquilo que as outras pessoas vão pensar de nós, o que elas vão dizer de nós, aos julgamentos que elas vão fazer. Para tu entender melhor, tudo começa com algum comportamento ou um defeito. Vamos pegar o exemplo de uma característica que fica saliente e que não pode ser escondida. Nariz grande, por exemplo. O nariz grande demais, supostamente, é um defeito. A pessoa dona desse nariz, quando alguém fala sobre ele, ela sente uma sensação de constrangimento. Ela se sente mal por isso. O constrangimento gera a vergonha. A vergonha faz essa pessoa querer esconder esse defeito. E isso tudo, com um efeito cumulativo, gera a timidez, que por sua vez é um comportamento e não uma sensação. Mas a timidez fica enraizada nessa pessoa e se manifesta em outras áreas. Nas principais delas é a fala e a postura. Uma pessoa tímida geralmente tem uma postura ruim, com ombros caídos, mãos nos bolsos, cabeça baixa, como se estivesse sempre tentando se esconder de alguém. E tem uma voz baixa, uma voz para dentro, como se ela tivesse medo de que as pessoas escutem o que ela fala. Podemos resumir todos esses defeitos da timidez por insegurança. No próximo módulo, eu falo bastante sobre a postura e a voz, e esse é o principal aspecto que faz as pessoas deixarem de serem tímidas. Se assumirmos uma postura aberta e relaxada e uma voz para fora, falando alto, estamos nos comportando como uma pessoa não tímida. No início, adotar essa voz e essa postura parece ser desconfortável e artificial. Mas depois de um tempo, nos acostumamos com isso e fazemos isso automaticamente, ou seja, internalizamos isso. E o nosso cérebro passa a entender que se estamos nos comportando como uma pessoa desinibida, é porque somos pessoas desinibidas. O cérebro praticamente segue o que a nossa postura diz. Se assumirmos uma postura relaxada, o nosso cérebro entende que estamos relaxados. Sabe quando tu está impaciente e começa a bater o pé? Batendo o pé, tu está manifestando uma impaciência. O primeiro passo para deixar de ficar impaciente é parar de bater o pé e ficar com uma postura relaxada. Muito bem, voltando ao foco. Mudando toda a linguagem corporal de uma pessoa tímida para uma pessoa líder, dominante e desinibida é o primeiro passo para começar a perder a timidez. Mas saiba que isso não é um botãozinho que se aperta e vai te fazer deixar de ser tímido na hora. Isso acontece aos poucos. Talvez tu consiga superar a timidez até certo ponto, mas existem situações mais constrangedoras em que a timidez vem mais à tona, como, por exemplo, ir falar com uma mulher ou falar em público. Isso já se difere um pouco de timidez e entra mais no campo de nervosismo. Mas para isso, ainda existem algumas pequenas estratégias mentais que, se usadas de forma repetitiva a longo prazo, vão ter um efeito positivo em ti. A primeira delas é sempre imaginar ser o dono do local onde tu tá. Seja uma balada, um mercado, na rua ou na casa de alguém. Sempre imagina que tu é o dono, que tu pode fazer o que tu quiser ali.
Só tu vai saber que tu tá pensando assim, mas ninguém. Se tu fosse o dono de uma balada, como tu se comportaria nela? Digo, o dono da boate mesmo, aquele que manda em tudo, aquele que pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Minha intenção não é se achar melhor do que os outros, e sim não se achar inferior aos outros. A segunda estratégia é saber que tu não é inferior a ninguém e que tem a mesma capacidade do que as outras pessoas têm. Saber que ninguém está te julgando e apontando os teus defeitos. Tu tem que fazer isso sempre até se acostumar, até internalizar que as pessoas não vão te julgar e que tu não é inferior a elas. A última dica é o exercício mental que eu mais gosto, que não passa de imaginação. Todos os dias, tu vai imaginar duas situações. Tu vai pensar na mulher mais bonita que tu viu no teu dia, ou a que tu mais teve vontade de ter ido falar com ela. Mas o interessante é que seja uma situação que aconteceu no teu dia. Pode ser uma mulher que tu viu no mercado, ou alguma colega de trabalho, tanto faz. E tu vai imaginar duas situações com ela. A primeira situação é tu indo falar com ela totalmente tímido, e tenta imaginar com a maior riqueza de detalhes possíveis, tu indo lá falar com ela, tímido, com a voz trêmula, com aquela ansiedade, gaguejando, ficando vermelho, não sabendo o que falar, totalmente sem confiança. O importante é que tu imagine as sensações que essa vergonha te causa e tenta entender essas situações de forma racional. A segunda situação é tu indo falar com ela na mesma ocasião, só que de forma muito confiante. E percebe que tu tá indo com uma postura totalmente diferente, tua voz sai diferente, tá todo calibrado, um sorriso no rosto, a mulher já reage diferente. Não precisa pensar na resposta dela, apenas pensa nas sensações que isso te causa e na diferença da postura de uma pessoa tímida para uma pessoa confiante. E tenta aos poucos internalizar essa postura confiante. Faz esse exercício mental diariamente, todos os dias antes de dormir, ao longo desse treinamento. Tu vai ver os resultados positivos.